Alô você que me assiste, seja bem-vindo a mais um vídeo aqui no meu canal pedagógico. O tema escolhido hoje é o que muda nas escolas a partir da implementação da Base Nacional Comum Curricular. É de conhecimento de todos que em 2017 o Ministério da Educação, após inúmeras conferências, inúmeros debates junto à sociedade civil, junto à academia e junto aos professores, promulgou a Base Nacional Comum Curricular, que hoje tem força de lei. Diferente de processos anteriores desenvolvidos pelo Ministério da Educação, como por exemplo os Parâmetros Curriculares Nacionais, os PCNs, esta diretriz ela tem força de lei. Os parâmetros curriculares nacionais, como o próprio nome diz, parâmetro, apontava, né, padrões sem uma força de lei que obrigasse em território nacional uma adequação prontamente aos seus currículos. Hoje nós temos um documento orgânico constituído das aprendizagens mínimas, dos conhecimentos, habilidades e atitudes que devem ser ministrados em todas as escolas, sejam da rede pública ou da rede privada em território nacional. Nesse sentido, a pertinência do vídeo é exatamente para o momento atual, em que as escolas e os sistemas terão até 2020 para fazer a adequação dos seus documentos oficiais. Que documentos são esses? O PPP da escola, o plano de estudos e principalmente o currículo a ser desenvolvido. E aí então eu procurei montar uma estrutura de pensamento numa linguagem bem didática para que você que me assiste aí reflita um pouco junto com os seus pares sobre a importância desse momento. Então o primeiro ponto que eu quero salientar aqui é o que a Base Nacional Comum Curricular ela de fato significa no momento atual. Após uma série de debates, uma série de contribuições, vários documentos que foram produzidos, versões, as inúmeras versões, as 3 versões que foram produzidas, finalmente se chegou a um consenso de quais seriam os direitos de aprendizagem de todos os estudantes no ensino fundamental. Então, partindo desse princípio, a Base Nacional Comum Curricular, diferente do que se imagina, ela não é o currículo. Ela regra, ela determina quais são as expectativas de aprendizagem que devem ser desenvolvidas em todo o território nacional. Quais são as maiores inovações que a Base Nacional Comum Curricular traz no corpo do seu texto? A principal delas é a visão de educação integral, diferente de educação de escola em tempo integral. Essa escola integral significa dizer o quê? Que muito além dos conhecimentos, está em voga exatamente o desenvolvimento das chamadas competências cognitivas ou competências técnicas que possibilitem a esse estudante a interação com o mundo atual, ou seja, que os conteúdos tenham um significado ou relevância. Parece que é um tema que não é novidade para ninguém, é algo que temos desde o advento da LDB como um caminho, como um percurso dentro de todas as leis e diretrizes que se apresentaram, definindo que o conhecimento não pode ser mais estático, não pode ser mais uma reprodução. Uma outra evolução dessa lei é as chamadas competências socioemocionais. O que são essas competências socioemocionais? Exatamente, que a integralidade desse ser que está nas mãos do professor e da escola perpassa muito mais do que a mera transmissão de conhecimentos, mas de valores, de atitudes, de respeito ao próximo, de tolerância às diversidades, de aceitação mútua, de trabalho em equipe. Então são princípios que norteiam todo o documento que normatiza a construção dos currículos em escala nacional. Etapa essa que hoje está sendo executada, produzida pelos estados e pelos municípios e que muitos professores neste início de ano letivo vão se debruçar sobre esses documentos. Então, o que eu gostaria ainda de enfatizar nesse primeiro bloco da minha abordagem, né? Que a Base Nacional Comum Curricular prevê que a gente ultrapasse a mera transmissão de conhecimentos, que esses conhecimentos tenham significado, que tenham relevância e que estejam associados sempre a situações problema.
Na realidade, essa terminologia, ela já está em voga em muitas formações continuadas há bastante tempo. Trabalhar com resolução de problemas. Os próprios livros didáticos que anualmente chegam às escolas já trazem essa perspectiva. Só que a base, ela define o quê? Ela define os conhecimentos e as habilidades em todo o território nacional, o que não poderá deixar de ser desenvolvido. O estudante que estiver no Amapá, no Rio Grande do Sul, no Sergipe, desde os anos iniciais, ou antes ainda, desde a educação infantil, terá um corpo de conhecimentos, terá um conjunto de conhecimentos, de unidades temáticas, de habilidades, de competências que deverão ser cumpridos por todos os sistemas de ensino. Além disso, virá a construção do currículo, que é exatamente apropriar-se dessa diretriz federal e, em cima disso, observando o seu entorno e os regionalismos, poder construir a proposta que atenda às comunidades locais. Você deve estar me escutando e pensando assim, como é que você vai ter um currículo padrão em território nacional? Isso é impossível. Então, os currículos deverão se embasar a partir da Base Nacional Comum Curricular e desenvolver dentro dos seus espaços específicos, das suas tradições, dos seus regionalismos, ampliar este repertório da Base Nacional Comum Curricular e construir então o currículo que atenda às suas diversidades. Da mesma forma, o projeto político-pedagógico deve se espelhar neste documento maior. O projeto político-pedagógico, ele espelha a carta de intenções de uma escola. Ou seja, cada escola zoneada num território específico atende a perfis específicos e tem necessidades específicas, leituras específicas para atender aquela comunidade. Então não tem como você padronizar um documento único em território nacional. Então essa é a primeira questão que tem que ficar bem clara quando se fala em Base Nacional Comum Curricular e currículo. São duas coisas distintas. A base é o caminho, ela aponta aquilo que não poderá deixar de ser executado em todas as etapas da educação básica e em todo o território nacional. Já o currículo vai expressar as concepções de ensino, de aprendizagem, de metodologia, de avaliação e aquele conjunto de conteúdos ou conhecimentos e habilidades específicas que atendam às necessidades daquela clientela, daquele regionalismo, daquele estado ou daquela sub-região dentro de um estado, por exemplo. Então não tem como você ter um currículo padronizado em cada local, né? Então os municípios hoje vão estar debruçados na construção disso, né? Na construção das suas propostas curriculares, né? Tendo como referência a Base Nacional Comum e os estados pelo país afora hoje estão construindo as suas propostas estaduais. Então, para além das propostas estaduais, vai estar a consecução do currículo, que vai dar lá na ponta da escola, ou seja, o currículo definido pelos estados amplia a Base Nacional Comum Curricular e lá na ponta a escola vai elaborar os seus documentos e vai fazer este currículo se desenvolver, atendendo a linguagens específicas, as didáticas específicas aos seus regionalismos. Então esse é o primeiro recado que eu dou nesse vídeo de hoje. O segundo ponto que eu gostaria de abordar é como trabalhar na prática a Base Nacional Comum Curricular a partir de 2019 e até 2020 estar todas as escolas e todos os sistemas alinhados à BNCC. O primeiro aspecto que eu quero apontar é fugir da retórica, transmissão de conhecimentos, avaliação e método. Na realidade, parte do princípio hoje de que esse conjunto orgânico constituído da Base Nacional Comum Curricular apresenta, além do caráter integral, a ideia sistêmica. A ideia, por exemplo, no meu componente curricular Geografia, você tem conceitos que são trabalhados desde os anos iniciais. Conceitos como espaço, território, representação cartográfica aparecem em todas as séries desde os anos iniciais, desde a educação infantil. O que muda é a abordagem e aquilo que eu falo sempre, o caráter de espiralidade das habilidades. O eixo de trabalho, o ponto central do conteúdo, no caso o território ou espaço, ele continua aparecendo em todos os anos. O que vai mudar é a abordagem. E essa abordagem vai ser sistêmica, de forma que vai desencadeando novos aprofundamentos. Mas
não engavetando como até hoje era o ensino que você tinha. A introdução da geografia no 6º ano, a geografia do Brasil no 7º ano, a geografia da América no 8º, a geografia da Europa no 9º ano. Isso desaparece da Base Nacional Comum Curricular e dos próprios currículos que serão construídos. Um outro exemplo, ciências da natureza. O documento das ciências da natureza, ele é mais revolucionário ainda por quê? Porque ele integra química, física e biologia desde a educação infantil. Ele integra esses conceitos e aparece em todos os anos. Então desaparece aquela retórica de que no 6º ano é ar, água e solo, que no 7º ano são os reinos, que no 8º ano é o corpo humano e que no 9º ano é química e física. Não, química, física e biologia aparecem diluídos desde os anos iniciais. E o que muda é exatamente a capacidade de desenvolver novas habilidades. Por quê? Porque a competência está sempre sendo construída, está sempre sendo aprimorada com novas habilidades mais complexas que vão se desenvolvendo ao longo das etapas da educação básica. Então, esse é o primeiro aspecto. E para trabalhar isso de que forma? Se nós, professores, a grande maioria vem de uma academia que ainda forma igual à década de 80 e 90, com algumas nuances, algumas variáveis, que algumas universidades já evoluíram, mas a grande maioria ainda trabalha em cima de um corpo teórico muito grande, e nós saímos da universidade com uma Bíblia na mão, ou seja, nós saímos de lá com uma prescrição, né? O que se espera aprender em cada ano. Já está meio que cristalizado, né? Cristalizado de que determinados conteúdos são dados numa série e noutras séries são outros conteúdos. A base curricular, ela coloca isso por terra. Ela trabalha num grau de espiralidade, em que conceitos centrais, estruturas de pensamento de cada componente curricular são posicionadas como objetos de conhecimento e que aparecem em todos os anos, né? Ou as antigas séries, e o que vai mudar exatamente é a abordagem, né? A forma de abordagem, a complexidade, a abstração que cada vez mais vai se ampliando à medida que o aluno vai ultrapassando as etapas da escolarização. Um outro aspecto importante é que a Base Nacional Comum Curricular provoca a reflexão e vai exigir um trabalho diferenciado que induz os alunos a pensar, a deduzir, a resolver problemas, a entender além das entrelinhas, que é algo que todos nós buscamos há muito tempo, mas que agora o documento, a normativa, ele posiciona como central. Então a base não é apenas uma adequação, um novo modismo, ela requer sim uma mudança de prática pedagógica. E aí você, professor, pode estar me perguntando, como isso vai acontecer? Isso vai demandar muito estudo, muito aprofundamento, né? Vai demandar que os sistemas de ensino e os gestores invistam em formação continuada de qualidade para que de fato esse processo venha a acontecer e que se atinja os propósitos de se desenvolver ao longo da escolarização básica as 10 competências gerais que a BNCC apresenta. Esse tema será tema de um posterior vídeo que eu virei a gravar nas próximas semanas. E para finalizar o vídeo, um outro aspecto: como formar o professor? E aí eu faço uma provocação aqui para quem está me assistindo. É sempre bom lembrar que o profissional que não tenha desenvolvido suas próprias habilidades socioemocionais dificilmente será capaz de fazê-lo com seus alunos. Ou seja, como uma das grandes inovações é o domínio dessas competências socioemocionais, muitos de nossos professores não têm o domínio das suas próprias competências socioemocionais. E aí eu insisto de novo na necessidade de uma formação continuada que contemple toda essa gama de novidades que a base hoje apresenta. É um caminho difícil, não é um caminho fácil, não, mas isso vai demandar uma mobilização e estar aberto ao novo. Todos nós estamos aprendendo continuamente. Não dá para continuar criticando ou dizendo que isso é uma retórica do mundo neoliberal do capitalismo. A sociedade avançou, é o que se desenha hoje no cenário educacional brasileiro, não é algo que é apenas do Brasil, é algo mundial, cabe a gente fazer a crítica reflexiva, né? E não fugir, né? Não se alienar de um processo que está aí
definido como uma lei federal e que posiciona a partir de agora uma atitude tanto dos sistemas de ensino, dos gestores e dos próprios professores. E um último aspecto, o professor precisa se apropriar desses documentos e fazer uma leitura concisa, que as formações continuadas elas tenham de fato uma eficácia, que elas não sejam para inglês ver, como eu sempre falo, mas que elas tenham foco, dinamismo e objetividade. Por isso, o grande investimento tem que ser em didáticas específicas, como trabalhar com esse novo enfoque, as metodologias, né? E sempre observar que num grande grupo de professores, nós temos alguns que rapidamente se adequam, que se adaptam muito rápido. E esses podem ser então dinamizadores do processo. Eles podem então fazer uma multiplicação dentro do quadro da escola. E contar também com profissionais qualificados que os sistemas podem contratar. Também chamo a atenção que hoje tem uma gama de sites na internet, de jornais, de revistas, como a própria Nova Escola, que traz ali um conjunto de instrumentos. Inclusive eu participei de uma seletiva para montar material didático para a revista Nova Escola, com ênfase na Base Nacional Comum Curricular. Lá você vai encontrar planos de estudo, planos de trabalho por unidade temática e por competência. Então hoje tem uma gama de materiais sendo disponibilizados por mais diversas empresas no país afora, com o intuito de auxiliar o professor nessa nova demanda. Então esse material hoje, por exemplo, da Nova Escola, ele está disponível, não tem que fazer nem assinatura. Basta acessar o canal lá e acessar o seu componente, você vai ver quantos planos foram produzidos por professores que foram contratados em escala nacional para desenvolver essa Base Nacional Comum Curricular, apresentando roteiros que podem ajudá-los na transposição didática deste documento tão importante. Então esse é o meu recado que eu dou no vídeo de hoje, né? O grande desafio que se apresenta a partir de 2019 e que até 2020 deverá estar na pauta de todos os sistemas de ensino. Até o próximo vídeo.